Ah, obrigado. Tá que pariu, minha mãe vai passar aspirador agora. Ô mãe! Ô, agora não é hora de passar aspirador não, é hora do Raul, pô. Passa aspirador agora não. Vai pro quarto, eu já tô. Pô mãe! Pô mãe do Adrian, ajuda eu aí, mãe do Adrian. Precisa aprender, meu. Beleza, então eu vou aqui pra minha câmera, tá bom? Vocês estão enxergando aí, né? Minha câmerinha. Pessoal, beleza. Pessoal, então é assim, ó. Vocês lembram que na última aula eu falei sobre o círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico, ele é um tal de um negócio, meu círculo tá meio oval. Ele é um tal de um negócio que ele é assim, ó. Ele é um círculo, né, cortado em 4, certo? Aqui nós temos 0 grau, aqui nós temos 90 graus, aqui nós temos 180 graus, aqui nós temos 270 graus, e voltando para cá nós temos 360 graus, ok? Tudo beleza, né? E aí, né, dentro desse círculo, a gente costuma, para fazer esse estudo aqui, a gente costuma colocar um vetor de módulo 1, certo? Que a gente chama de vetor unitário, ok? Esse vetor aqui, ó, vocês percebam, né, que se a gente rodar ele, ele parte aqui do zero e aí vai aumentando a inclinação dele, né, o grau de inclinação, até chegar em 360 se comparar a zero também, ok? Então a gente sempre vai ter um ângulo alfa aqui atrelado a esse vetor unitário aqui dentro do círculo trigonométrico. Tranquilo? O que vocês têm que perceber aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que começar a trabalhar é que aqui na vertical nós temos o eixo Y e na horizontal nós temos o eixo X, ok? O eixo Y, nós vamos falar que ele é o eixo dos senos. Tá bom? E aqui, ó, o eixo X, ele é o eixo do nosso cosseno. Tá bom? Bom, quando eu estava aprendendo isso daqui, meu professor de matemática lá, ele falou assim, olha, guardem que o eixo seno, ele está em pé, ele está acontecendo, ele está lá fazendo as coisas, então ele está em pé. Já o eixo X, né, o eixo dos cossenos, ele está dormindo, ele está lá coçando, certo? O cosseno. Ok, pessoal? Só para guardar. Então lembrem-se, né, que o eixo X aqui, ele vai ser o nosso eixo dos cossenos e eixo Y, o eixo dos senos, certo? Se a gente por acaso pegar uma luz e iluminar esse vetor aqui, ó, daqui para cá, ó, da minha lapiseira para cá, ó, ele vai gerar uma sombra que vai vir aqui, ó. Certo? E se eu iluminar para cá, o contrário, para o lado de cima, ele vai gerar uma sombra nesse eixo aqui. Certo? Então isso daqui já é importante para a gente entender, pessoal, que na hora que eu projeto esse vetor para baixo ou para o lado, vocês percebam que eu vou ter uma parte, né, uma componente desse vetor unitário que é do eixo X, referente ao cosseno, e uma parte do eixo Y, que é referente ao seno. Ok? Até aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Agora ajudei os outros. Vamos ver. Beleza. Então tá. Então, pessoal, ó, percebam que isso daqui, ó, ele acaba formando um triângulo retângulo. Esse vetor unitário com essas projeções acabam formando um triângulo retângulo. Ok? Beleza? Triângulo retângulo é aquele que tem um dos lados com um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui, pessoal, ó, esse cara aqui e esse cara são catetos, beleza? De um triângulo retângulo, ok? Quando eu vou falar das relações trigonométricas, nós vamos ver que o cateto que é oposto ao nosso ângulo de interesse, ele é chamado de cateto oposto.
O cateto que está bem aqui embaixo, bem próximo do ângulo de interesse, é o nosso cateto adjacente. Ok? Cateto oposto e cateto adjacente. Beleza? Bom, e tem mais uma situação aqui que acontece no círculo trigonométrico, que é o tal do tangente. O tangente, pessoal, sabe o que é? Ele é como se fosse um aumento desse eixo aqui do nosso vetor unitário, certo? Que vai bater, refletir, né, em uma reta que tangencia o círculo trigonométrico. Tangencia é que passa pertinho aqui assim, ó, triscando, tá vendo? Esse valor aqui, ó, esse comprimento de reta aqui, ó, é a nossa tangente. Isso daqui que é tangente. Ok? E aí é assim, né? Desse círculo trigonométrico, se a gente levar em consideração esse vetor unitário, a gente consegue fazer algumas relações para achar os valores de seno e cosseno de cada um dos ângulos de inclinação desse vetor unitário aqui. Tá certo? Percebam que, ó, eu vou fazer uma observação aqui, ó. Percebam que em 0 graus, se eu tiver com o meu vetor unitário bem aqui, ó, e iluminar aqui, tentando projetar alguma coisa lá no eixo Y, que é o eixo dos senos, vocês percebam que eu não vou conseguir projetar nada, porque ó, tá batendo a luz aqui na frente do vetor e reflete só um pontinho aqui no zero, ó, bem aqui no meio. Então eu consigo chegar à conclusão de que o seno de 0 grau é 0. Só que na hora que eu bato a luz aqui em cima, ó, e vejo a projeção desse vetor nessa posição, eu vou perceber que o valor unitário dele inteiro está projetado aqui no eixo X, que é o eixo dos cossenos. Então eu sei que o cosseno de 0 grau é 1. Tá certo? Beleza, pessoal? Agora, isso daqui, percebam, né? É para o vetor unitário. Tranquilo? Se a gente for rodar isso daqui, ó, vamos supor, vamos deixar o nosso vetor unitário a 45 graus, certo? Iluminar aqui, ó, ele vai projetar para cá e ele vai iluminando aqui, ele vai projetar para cá. Beleza? Então percebam, ó, que nós vamos ter sempre um valor de seno e cosseno que nunca passa de 1. Beleza? O valor máximo que o seno ou o cosseno de um ângulo pode atingir é 1, que é quando ele está em uma dos cantos aqui, ó, tá vendo? 1 ou 0. O valor máximo é 1, o valor mínimo é 0. Ok? Então, para que eu disse isso? Para quando a gente for fazer decomposição de vetores, vocês entenderem, né, que eu preciso de relações trigonométricas para achar os valores de cateto adjacente e cateto oposto, e também eu vou precisar saber, né, os valores dos senos e cossenos do determinado ângulo que o Raul está passando. Como que vai funcionar isso? Vamos supor que eu fale para vocês, olha, tem um determinado vetor aqui que está agindo nesse sentido aqui, ó, nessa caixa. Certo? Por quê? Num plano inclinado, por exemplo, essa caixinha vai ficar aqui por conta de uma força que está agindo perpendicularmente ao plano. Ok? Nós vamos aprender isso, não se preocupem com isso daqui, só estou dando um exemplo de vetor, tá bom? Se a gente for parar para pensar aqui, olha, se a gente for decompor esse vetor aqui em duas partes,
a gente vai perceber que a gente tem um vetor na vertical e um vetor na horizontal. O vetor da vertical, nós vamos aprender que é a força normal, ok? Que está ali graças à força da gravidade. E o vetor horizontal aqui, a componente x, ele é o nosso vetor que realmente vai fazer com que a caixa desça. Ok, pessoal? Bom, então percebam que a gente não consegue resolver esse problema sem antes decompor esse vetor. Tá? E como que é essa decomposição de vetor? Ó, vamos supor que eu tenho um vetorzinho aqui fazendo um ângulo de 30 graus com o solo. Certo? 30 graus com o solo, eu falo que esse vetor aqui tem 50 newtons de módulo. Ok? E aí eu peço para vocês, ó, encontre as componentes x, projetando para baixo, componente x e componente y desse vetor. Ok? E além disso, eu vou dar para vocês os valores de seno de 30 graus, certo? E de cosseno de 30 graus, que é esse valor aqui. Tranquilo? Ô Raul, mas como é que eu vou saber? Olha, eu só tenho o valor aqui, ó, disso daqui, né? Que é o módulo do meu vetor que eu estou analisando. Como é que eu vou saber o valor de x e de y, que são as componentes vertical e horizontal? Tem uma coisinha que chama relações trigonométricas, certo? Nas relações trigonométricas, eu sei que seno de um ângulo alfa, que é um ângulo qualquer, é dado por cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Até aqui, pessoal, todo mundo está entendendo? Tá bem? Ou tá perdidinho? Ô, professor, o que é tangente mesmo? Tangente, Matheus, aqui ó, vou voltar aqui ó. Cadê minha câmera? Tangente nada mais é do que esse valorzão aqui ó. É como se eu prolongasse o meu vetor unitário aqui do círculo trigonométrico para uma reta que passa aqui ó, tangenciando esse círculo. Tangenciando é passando perto. Tangenciar é passar perto. Isso daqui ó, é tangente, tá vendo? Tá passando perto. Então, ó, eu tangencio, faço uma reta aqui, né? Tem uma reta aqui e outra aqui do lado do círculo trigonométrico. Na hora que eu prolongo o meu eixo, eu vejo aonde que ele vai bater. E esse comprimento aqui, ó, é a minha tangente. Ok? Conseguiu pegar a ideia? Uhum. Beleza. Professor, no grupo estão falando que não entenderam nada. Então vocês têm que falar aqui, pessoal. No grupo eu não vejo. Eu não estou lá no grupo, hein? Tem que falar aqui. Não adianta falar no grupo, pessoal. Tem que falar aqui. As dúvidas têm que ser tiradas na aula. Não adianta falar no grupo. Ok? De onde que vocês não entenderam? Vamos lá, que a gente já volta. Ângulos. Mas em relação a que o ângulo? Porque aqui nós estamos falando ainda de... Eu não entendi nada, tenho dificuldade de me concentrar. Ó. Vamos lá, Ana Laura. Ó. Então vamos voltar aqui. Eu vou dar uma recapitulada, tá? Eu vou recapitular. Ó. Pra gente se pegar de novo no raciocínio. Do círculo trigonométrico, eu mostrei para vocês as relações que a gente consegue a partir de um vetor de módulo unitário. Ok? Eu falei que se você projetar esse vetor aqui para baixo no eixo dos cossenos, você vai ter um determinado valor em função de um ângulo que você tiver. Se você projetar do lado de cá, você vai ter um outro valor proporcional ao ângulo referente aos
senos. Tudo bem? Além disso, se a gente traçar uma reta aqui, ó, e prolongar esse vetor unitário, esse comprimento aqui que forma com o prolongamento do vetor unitário é chamado de tangente. Então a gente tem três coisinhas aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. Ok? Seno, cosseno e tangente, que vem lá do meu círculo trigonométrico. Tudo bem? Aí eu falei aqui, ó, eu dei um exemplo, né? Que o seno de 0 graus é como se o nosso vetor unitário ele está aqui no 0 graus, certo? Se eu iluminar para o lado de cá, ele vai botar uma sombra aqui no eixo Y, que é o dos senos, que vai apontar aqui para o 0, ó. Não vai ter sombra. Agora, se a gente apontar uma luz daqui de cima para projetar a sombra do vetor unitário no eixo dos cossenos, nós vamos ter um valor igual a 1, porque é o tamanho do vetor unitário. Ok? Entendido? Bom, então olha, percebam que cada vez, né, que eu vou incrementando o ângulo do meu vetor unitário, conforme vai aumentando esse ângulo de vetor unitário, nós vamos ter um valor proporcional para seno e cosseno. Então vamos supor assim, ó, eu tenho um valor aqui de 30 graus para o ângulo desse vetor unitário. Na hora que eu projeto para baixo, eu tenho um valor de seno. Na hora que eu projeto para o lado, eu tenho um valor de cosseno. Desculpa, para o lado um valor de seno, para baixo um valor de cosseno. Ok? E para que a gente precisa disso? Para quando a gente for decompor um vetor, a gente achar, né, os valores de seno e cosseno de um determinado ângulo, para vocês conseguirem fazer as contas, para separar a componente horizontal da componente vertical desse vetor. Porque cada uma dessas componentes age de uma maneira no nosso corpo aqui, que a gente está estudando. Ok? E como que a gente acha esses valores aqui, né, da componente x do nosso vetor e da componente y? A gente tem o que a gente chama de relações trigonométricas. Ok? Essas relações trigonométricas são essas daqui, ó. Seno de um ângulo alfa, e alfa nada mais é do que o ângulo aqui, tá? É um valor, é 30, 45, 50, qualquer valor, ok? O seno de um ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, pessoal, para vocês guardarem isso daqui, essas equaçõezinhas, vocês têm que lembrar assim, ó. Sempre vai ser alguma coisa igual a um cateto dividido pela hipotenusa, aqui na parte de seno e cosseno, certo? Beleza? Então sempre vai ser uma divisão aqui. Quando eu falo de seno, seno não é o eixo da vertical aqui que eu falei para vocês, aqui do círculo trigonométrico, ó. Se seno é o eixo vertical, então o eixo vertical que eu tenho aqui é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, certo? O cosseno, eu falei para vocês aqui, ó, que ele é o eixo x. Então, o cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, a tangente, eu só tenho que, como se eu juntasse os dois, ó, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Acabou. Guardou isso, você vai conseguir fazer bastante coisa. Até aqui, ficou claro, pessoal? Não adianta falar no grupo, hein? Tem que falar aqui. Ô, professor. Pode falar. Eu só não sei muito bem sobre hipotenusa, cateto oposto, essas coisas assim. Ah, tá. Ó, vamos esclarecer isso então para ficar tudo certo? Vamos esclarecer. Ó, vamos esclarecer então. Ó, o que é hipotenusa? Como é que você identifica hipotenusa?
como é que você identifica cateto e tudo mais, tá? A gente só pode falar de hipotenusa e catetos, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, ok, pessoal? O triângulo retângulo é aquele triângulo onde um dos cantos forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, esse ângulo pode ter 30, esse 60, mas esse sempre tem que ter 90, tá certo? Não tem outro jeito, ele tem que ter 90 graus. O lado que estiver oposto ao ângulo de 90 graus, ó, o ângulo de 90 graus está aqui. O lado que está oposto a ele é a hipotenusa. Então, esse cara aqui é a hipotenusa. Certo? Então, esse é a hipotenusa. Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. 90 graus. Ok? Agora, o ângulo de interesse nosso é esse daqui, ó, 30 graus. Beleza? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo de interesse, tá? O cateto oposto é aquele que é oposto a esse ângulo de interesse. Então, esse daqui, ó, é o cateto oposto. Agora, o cateto adjacente, adjacente quer dizer que está perto, ok? O cateto que está pertinho aqui do ângulo é esse daqui de baixo, ó. Pessoal, tá entrando um pessoal da manhã também, tá? Então não estranhe se encher um pouquinho mais aí. É porque eles estavam com dúvida, eu falei para eles virem 2 horas, porque aí eu já sabia que eu ia estar no mesmo lugar que eles hoje de manhã, né? Para eles tirarem dúvida aí. Pessoal, da eletrônica, quem quiser ficar um pouquinho mais depois da aula, eu tiro as dúvidas gerais, tá bom? Beleza. Então, esse cara aqui, pessoal, é o nosso cateto adjacente. Adjacente quer dizer que está perto, que está do lado. Ok? Então, dentro do triângulo retângulo, ó, hipotenusa é aquela que está oposta ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo de interesse, que é diferente de 90 graus. Certo? E cateto adjacente é o que está do ladinho do ângulo de interesse. Beleza? Matheus, ficou claro aí? Professor, só uma dúvida. Por que o ângulo adjacente é o de baixo e não o de cima ali? Porque o de cima também está do lado. Ah, tá. Então, ó, você fala, por que eu estou falando desse daqui e não desse, né? É isso? Não, porque tipo, o ângulo adjacente é o de baixo, quer dizer, o cateto adjacente é o de baixo e não o de cima, porque tipo, os dois estão colados com o ângulo de interesse. Mas esse daqui, Matheus, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ah, entendi. Você entendeu? Esse cara aqui, ó, eu entendi o que você falou. Ele está colado com o ângulo aqui também, de interesse. Só que perceba, ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Se ele está oposto ao ângulo de 90 graus, cara, ele não é cateto, ele é hipotenusa. Entendeu? Agora ficou claro. Beleza, então ó, diferencia. A hipotenusa é sempre aquela oposta ao ângulo de 90 graus, o que faz uma quininha. O cateto oposto, ele é oposto ao ângulo de interesse que a gente está analisando, certo? E o cateto adjacente é de pertinho, né? Tá do lado. Adjacente é o que está bem aqui do lado do ângulo de interesse, ok? Ok, professor, obrigado. Beleza. Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Depois de enviar a aula de Teorema de Pitágoras. Esse Isaac, hein? Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Sobre cateto adjacente, o que é hipotenusa? Agora deu para entender. Entendi o geral. Beleza, Ana Laura?
Não sei se consigo fazer exercício, pois nós vamos fazer um junto aqui. Não se amedronte. Nós vamos fazer, certo? Bom, ó, então vamos lá. Nós temos as nossas relações trigonométricas e nós sabemos o que é cada coisa. Eu sei o que é cateto oposto, eu sei o que é hipotenusa, eu sei o que é cateto adjacente, eu sei quem que é seno, de onde que veio o seno, de onde que veio o cosseno, ok? E de onde veio a tangente também. Então agora vamos usar essa coisa aqui para a gente fazer alguma coisa. Ó, eu tava começando aqui, mas eu vou mudar, tá? Porque eu rabisquei muito, senão fica confuso. Ó. Então, ó, daquele exemplo ali, tá? Eu tenho um vetor com módulo de 50 newtons, fazendo um ângulo de 30 graus com o solo, ok? Eu falo para vocês, eu sempre vou dar esse valor, tá? Que o seno de 30 graus é 0,5 e o cosseno de 30 graus é 0,87, certo? Aí eu falo para vocês, olha, encontre as componentes x e y desse vetor. Ok? Então, ó, projetando aqui para baixo, essa daqui é a componente x, né? Que é o nosso cateto adjacente. E essa daqui é a nossa componente y, que a gente acaba projetando para cá, ó, por conta do plano cartesiano e tudo mais. Mas ele é o mesmo tamanho daqui, tá? É a mesma coisa. Então, esse daqui acaba sendo o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Ok? Beleza? Então, vamos calcular eles, ó. Para eu calcular esse x aqui, a componente x do meu vetor, certo? Vocês estão vendo que tem cateto adjacente. Qual das equaçõezinhas aqui, ó, dividido por hipotenusa, cosseno de alfa é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Qual das equaçõezinhas aqui eu tenho cateto adjacente? A equação de seno. De cosseno. Certo? Eu tenho cateto adjacente. Então é coerente eu usar ela para achar o valor do meu cateto adjacente aqui, que vai ser minha componente x do vetor. Ok? Então olha só, ó, vamos olhar para essa equação aqui então. O cosseno de um ângulo alfa, ele é um cosseno de 30, porque o nosso ângulo de interesse aqui é 30 graus. Beleza? Igual. O cateto adjacente é o cara que eu quero calcular, porque ele é a minha componente x. E a hipotenusa, que é aquele lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus, é 50. Beleza? Bom, você montou uma parte. Mas aí você pode perguntar assim, ô Raul, quanto que é cosseno de 30? Eu falei aqui para você, ó, 0,87. Ok? Então olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou jogar esse 50 que está aqui dividindo para lá, multiplicando. Ficou 0,87, porque eu já substituí, vezes 50 é igual ao cateto adjacente. Ok? Esse cateto adjacente, na hora que vocês fizerem essas continhas, ele vai dar 43,5. Então quer dizer que o comprimento, né, o tamanho, né, o módulo da minha componente x desse vetor é 43,5. E se eu estou falando de uma grandeza em newtons, eu tenho que colocar aqui também newtons. Beleza? Então achei a componente x. Tá? Agora eu vou para a componente y. Ó. A componente y, ela acaba sendo esse cateto que está oposto aqui ao ângulo de 30 graus. Então eu tenho que usar a equaçãozinha do seno. E vou fazer a mesmíssima coisa, pessoal. Se eu tenho um valor de seno, eu vou passar essa hipotenusa para cá, que estava dividindo, eu passo para lá multiplicando, e consigo calcular o valor do cateto oposto. Então olha lá, ó. O seno de 30 graus é 0,5.
A hipotenusa é 50. Isso daqui é igual ao meu cateto oposto, ok? Se eu fizer 0,5 vezes 50, eu vou encontrar que o meu cateto oposto é 25. E se eu estou falando de uma grandeza em Newton, coloco aqui, Newton. Ok? Ficou claro aqui para vocês, pessoal? Aham. Beleza. Professor, deu para entender tudo agora. Deu, Matheus? Deu certo agora? Sim, sim. Beleza. Ana Laura, conseguiu pegar agora um pouco melhor? Pode falar, Ana Laura. Você falou que ficou com uma dúvida. Por que você selecionou as contas lá? Qual conta? Você falou tipo, qual conta vamos usar? Ah, qual equação? Porque eu falo assim, ó. Se a gente está olhando para o cateto adjacente, qual das equaçõezinhas aqui, ó, que eu tenho cateto adjacente? Cosseno ou seno? Eu tenho que escolher. E tenho que saber qual que eu vou escolher. Pegou? Ó, só vou diminuir aqui para ver. Eu não sei muito bem isso de cosseno. Ah, o cosseno, ó. Você lembra lá do círculo trigonométrico? O cosseno é aquele cara, quando a gente fala do vetor unitário, que está projetado no eixo X. Certo? Do círculo trigonométrico. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o cosseno referente a esse vetor unitário. Ok? Ele é como se fosse, Ana Laura, a componente x de um vetor unitário, dependendo do ângulo de inclinação que ele está. Entendeu? Esse é o tal do cosseno. Então, tendo apenas o ângulo de uma das medidas dos triângulos, dá para descobrir. Perfeito, Kaique. É isso aí. Tendo apenas o ângulo e um dos lados aqui, dá para eu descobrir qualquer outro. Vocês lembram que em Pitágoras, quando a gente aplicava Pitágoras, a gente tinha a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente tinha 3 incógnitas, certo? Que era referente à hipotenusa e os 2 catetos. Ok? Então a gente tinha sempre que ter dois lados do triângulo. Mas a gente não tinha. A gente tinha, né? A gente conseguia calcular. Só que nesse caso a gente não tem. A gente só tem um ângulo e um dos lados, que é, no caso aqui é a hipotenusa. A gente consegue calcular os outros 2 catetos aqui. E esses 2 catetos para a gente vão ser as componentes x e y do nosso vetor. Mas como eu sei onde estão os catetos? Ó, é aquilo lá que eu falei para o Matheus, Maísa. Os catetos, eles são, ó, hipotenusa é aquele lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Essa é a hipotenusa. Se essa é a hipotenusa, eu sei que os outros 2 são catetos. Beleza? O cateto que está do outro lado, quer dizer, oposto ao ângulo de interesse meu, que não é o de 90 graus, no caso aqui é o de 30, ele é o cateto oposto. O cateto que está logo embaixo do ângulo, que está pertinho dele, é o cateto adjacente. Conseguiu pegar? Então, professor, Pode falar. tipo assim, o cateto oposto ali, no caso, tipo, se for rente com o ângulo de 30 graus, vai ser o da direita, né? Mas aí você meio que projeta a imagem, aí como o Y vira o cateto oposto, né? É. Ele meio que projetou a imagem, então o cateto oposto agora do Y vai ser na esquerda, né? Exatamente. O Antônio, o que você fez aí foi considerar esse ângulo, não é? Se você considerar... Isso, como se fosse 30 Isso. graus, né? Se você considerar esse ângulo, perceba, ó, que o ângulo de interesse mudou. Virou para esse. Só que a hipotenusa mudou de lugar? Não.
Não mudou de lugar. A hipotenusa é a mesma, porque ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Só que o teu cateto oposto agora passa a ser esse. Mas é só uma questão de análise do triângulo retângulo, ok? Tá bom, obrigado. Ô, professor, Pode falar, Matheus. e se caso o senhor não der as medidas de senso e consenso? Ah, não, eu sempre vou dar, porque eu acho muita sacanagem, né? Vocês ainda não sabem calcular seno e cosseno. Tá? Então eu vou dar sim, sempre vou dar. Tá bom? Beleza? Beleza. Então tá. Pessoal, Ana Laura, deixa eu ver a imagem aqui que o Isaac passou. Interessante, vamos ver. Ah lá, ó. Beleza. É isso daqui que eu tô falando. Percebam, ó, que a hipotenusa é aquele lado do triângulo oposto ao ângulozinho de 90 graus. O cateto adjacente é aquele lado do triângulo que está do ladinho do ângulo de interesse. Ângulo de interesse é esse alfa aqui, ó. Pintadinho de azul aqui. Beleza? E o cateto oposto, olha aqui, ó. Ele é oposto, ele está do outro lado do ângulo de interesse. Conseguiram pegar? Obrigado pela imagem, Isaac. Beleza, pessoal? Beleza. Então tá certo. Até salvei a imagem aqui já. Isso, boa. Boa. Então tá, pessoal. Agora, ó. Vocês conseguiram entender a decomposição de vetores aqui? Pegaram a ideia? Pois eu vou passar exercícios lá para vocês treinarem, tá bom? Eu fiquei com a dúvida na hora de calcular. Pode falar, Carlos. Qual foi a dúvida? Como montar a base da conta? Eu vou fazer mais um aqui, ó. Fazer mais um para ficar um pouquinho mais claro para você, tá? Seguinte, vamos supor agora, ó, que a gente tem um vetor com um ângulo aqui de, sei lá, 45 graus. Certo? E aqui o módulo do vetor vai ser... Quanto pode ser? Sei lá, 50, vai? 50. Ok? Aí, ó, eu vou dar os valores para vocês de seno de 45 graus, que é 0,7, e cosseno de 45 graus, que também é 0,7, ok? Beleza. Aqui 50, vamos supor, metros por segundo. Vamos supor, tá? Aí eu vou falar para vocês, olha, acha a componente x e a componente y. Quer dizer, a componente vertical e a componente horizontal desse vetor. Ok? X e y. Tá? Aí, ó, você sabe, você já é esperto, já lembrou, né, das relações trigonométricas e que seno de um ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno de um ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Aí, ó, nós vamos montar a conta. Nós vamos montar ela, certo? O ângulo alfa é 45 graus, certo? E o que eu quero calcular primeiro, aí depende de cada um, tá? O que eu vou calcular primeiro é o x. O x é o meu cateto adjacente. Então, como eu tenho cateto adjacente na continha aqui, ó, do cosseno, eu vou usar essa equação primeiro, ok? Então, olha lá, ó, o cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que é o meu x, né? O cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é 50. Beleza? Só que eu falei para vocês, ó, eu dei isso e falei que o cosseno de 45 é 0,7. Certo?
Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou substituir esse cosseno de 45 por 0,7, tá? E esse 50 que está aqui dividindo, quando ele passa para lá da igualdade, ele vai multiplicando. Então vai ficar 0,7 vezes 50 igual ao meu cateto adjacente. Ok? Esse 0,7 vezes 50, quando vocês fizerem as contas, ele vai dar 35. Se o meu vetor aqui, o módulo dele está em metros por segundo, a componente x dele também vai estar em metros por segundo. Beleza? Agora, quando eu... Então aqui ó, já tenho o meu cateto adjacente, que é a minha componente x. Quando eu for calcular a minha componente y, que é a componente vertical, percebam que ela é o meu cateto oposto. Tá aqui, ó. É o mesmo tamanho, tá? É o mesmo tamanho. O meu cateto oposto, eu vou ter que usar a equação do seno. Certo? Então, olha aqui, ó. Seno de um ângulo de 45 graus é igual a cateto oposto, que é o que eu quero encontrar, dividido pela hipotenusa, que é 50. Como eu também sei que o seno de 45 graus é 0,7, então olha aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Ó. O 50 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então vai ficar 0,7 vezes 50 igual a cateto oposto. Isso daqui também vai dar 35 metros por segundo. Ok? Ficou claro, Carlos? Beleza. O ângulo sempre vai ser esse? Não, Kaique, o ângulo pode mudar. Ele pode ser 30 graus, ele pode ser 45, ele pode ser... Não o tamanho, mas o lado. Ah, entendi. Foi a pergunta que o... Quem fez mesmo? O Antônio. O Antônio fez. O ângulo de interesse, ele pode estar aqui ou aqui. Esse ângulo aqui, ó, não vai mudar porque ele é de 90 graus. Esse ângulo aqui sempre vai estar travado aqui. Agora, o ângulo de interesse, o ângulo que eu estou olhando, ele sempre vai ser ou aqui ou ali. Beleza? E como identifica? Ah, eu vou sempre marcar aqui, Ana Laura. Eu vou sempre marcar aqui, ó. Por exemplo, tá? Vou fazer um rabisco aqui, ó. Vamos supor que eu peço isso daqui, ó. Exemplo, tá? O ângulo de interesse, ele já não está mais aqui, ele está aqui. Então, quem que vai ser o meu cateto oposto? Esse cara aqui. Sempre oposto ao ângulo de interesse. Meu cateto adjacente passa a ser esse aqui. Mas depende do ângulo que você tem, do ângulo que você está olhando. Beleza? A gente está olhando para esse ângulo aqui, mas ele pode vir para cá também. Só que aí, o valor desse ângulo aqui é outro, né? Aí não tem jeito. Aí pela relação de triângulos que a gente tem, né? Do triângulo retângulo, a gente sabe que se esse ângulo é 90 e esse é 45, para dar 180, esse daqui só vai poder ser 45 também. Não tem jeito. Ok? Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida quanto a isso? Então também podemos fazer a conta pelo outro ângulo se quiser. Pode, cair, pode fazer também. Pelo ângulo que vocês quiserem. Não, mas pelo ângulo de 90 graus não, tá? Tá bom? Pessoal, eu tinha mais uma coisinha para falar, mas eu tô devendo um vídeo pro pessoal da manhã e aí eu já vou fazer para vocês. Que é quando a gente tem uma outra situação envolvendo vetores, tá? A próxima aula de vocês é 14h30, né? De manhã eu esqueci da vida e me alonguei na aula, peguei a aula do outro professor. Então eu vou gravar um vídeo com a explicação. E ó, prestem atenção no que eu vou falar, tá? Eu vou falar
para vocês também. Eu vejo todos os acessos de vocês. Então, pessoal, não adianta vocês tentarem fazer um exercício sem antes verem o vídeo que eu postei ou o material que eu postei. Tá? Eu sei todo mundo que postou, que acessou. Vou postar no Moodle, Heloísa. Então, sempre antes de vocês fazerem o exercício, veja todos os materiais que tem. Porque eu costumei até, e eu fiz aqui, um resumo. Quer ver? Coloquei aqui, um resumo da aula. Esse daqui é da eletrônica, mas é a mesma coisa que vocês. Então, olha aqui, tem um resumão da aula. O que é seno, cosseno, tangente, tá tudo aqui. Assim como da aula anterior. Eu sempre coloco um resumão, Resumão a 3 vetores. Tá certo? Então, não deixem de ver tudo, porque senão vocês vão se perder aí. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Beleza. Tudo de bom, professor. Beleza. E pessoal, quando vocês tiverem dúvida, por favor, falem aqui no chat, ou senão abra o áudio, tá? Não adianta ficar lá no WhatsApp, não. A aula é aqui, tá? Perguntem aqui. E não tenham vergonha de perguntar 30 vezes se precisar. Não ligo não, hein? Não quero que vocês saiam com dúvida, tá bom? Essa parte entendi tudo agora. Só com o começo do ciclo do mestre que não peguei tanto. Se você quiser, Kaique, a gente pode marcar um dia e eu tiro as dúvidas que você tiver. Tá bom? Pode ser? Então tá. Então, pessoal, eu não vou me alongar muito, porque senão eu pego a aula do outro professor. Eu vou fazer um vídeo, né, que eu já estou devendo para o pessoal da eletrônica, eu vou fazer para vocês também, tá? Falando sobre uma outra situação com vetores que a gente tem. Aí a gente mata a pau essa parte de vetores. Eu vou colocar exercício para vocês, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, me procurem. Tudo bem? E vejam tudo que tem lá no Moodle. Em cada aula tem uma batelada de coisa aí, hein? Por favor. Pessoal da eletrônica que está aqui, eu vi que tem um pessoalzinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu vi a Bianca. Não sei se ela já saiu. Não. Saiu. Quem for da eletrônica, pessoal, eu não sei se tem ainda. Quem for da eletrônica e quiser ficar para tirar dúvida, pode ficar. O pessoal da informática que tem aula agora, tchau, fiquem com Deus, até semana que vem, tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, beijo, beijo. Professor, obrigado pela aula. Valeu, Matheus. Tchau, tchau.